Esta é a entrevista na íntegra com o especialista em aquecimento global, pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, convidado pela AFPEA para compor o episódio número 1 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer, com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o podcast AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta primeira entrevista da nossa série AFPEA Mundo Pós-Pandemia e começamos com ninguém menos do que um dos maiores nomes da climatologia, o pesquisador, colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite aqui para este bate-papo. Qual a visão do senhor, em que aspectos, na visão do senhor, a pandemia de Covid-19 afetou a percepção dos cientistas na área do meio ambiente e da sociedade de maneira geral? Como o senhor vê que a pandemia, né, afetou a nossa percepção sobre as questões relativas ao meio ambiente? A pandemia significou uma redução da atividade econômica, principalmente no setor de transporte, vamos dizer assim, que causa emissão de gases de efeito estufa, em vários outros setores econômicos. E durante o ano de 2020, houve uma redução de aproximadamente 5% nas emissões globais dos gases de efeito estufa. De fato, foi muito pouco, porque houve uma queda muito maior na economia. E em fevereiro de 2021, os níveis de emissão dos gases de efeito estufa já tinham voltado a ser equivalentes a novembro de 2019. E agora os níveis dos gases de efeito estufa continuam a aumentar as emissões. Então, vamos dizer assim, a pandemia ela mostrou caminhos para redução dos gases de efeito estufa, não programados, foram impostos, mas a economia global, e ainda estamos na pandemia, ela já retornou a um padrão de emissão muito, muito perigoso, principalmente pela percepção global dos perigos das mudanças climáticas, né? Nós estamos realmente numa emergência climática. Então, por exemplo, durante a pandemia, a diminuição do transporte em cidades melhorou demais a qualidade do ar, salvou vidas de poluição. Então, aquilo foi uma pequena amostra do que poderíamos fazer, o que desejaríamos fazer, o ponto que gostaríamos de ter de qualidade do ar nas cidades. Então, esse é um aspecto que a pandemia mostrou uma ligeira, super ligeira tonalidade de uma melhor qualidade do ar, de modo geral, no planeta, principalmente nas cidades. Mas, infelizmente, mesmo antes do fim da pandemia, os níveis de emissão de gases voltaram a subir. Isso, logicamente, nos traz uma enorme preocupação. O que a pandemia também mostrou, a ciência já conhecia, mas a pandemia deu agora um caráter mais geral e de um caráter em que a população ficou mais informada, do risco de novas pandemias com a perturbação dos biomas, da floresta, de todo o planeta, principalmente as florestas tropicais. Então, essa perturbação fazendo um vírus se modificar e passar para
o ser humano e se espalhar, como o coronavírus 2 demonstrou. Então, essa preocupação a pandemia trouxe de uma forma muito contundente. Hoje, já se fala também na hora da proteção dos ecossistemas, principalmente os tropicais. Antes se falava que era para proteger, reduzir as emissões com relação às mudanças climáticas, para proteger a biodiversidade, importantíssimo para proteger a biodiversidade. Hoje já se fala também, além desses dois fatores, para evitar o surgimento de novas pandemias, quer dizer, o mecanismo de vírus que podem ter hospedeiros, e tem hospedeiros nos animais, roedores, morcegos, aves, naturalmente, principalmente nas florestas tropicais, e do risco disso, com a maneira como se está atacando, e de uma forma muito preocupante e acelerada, a destruição das florestas tropicais, que também milhares e milhares e milhares e milhares de vírus que existem ali podem fazer o caminho e virar uma nova pandemia. Então, o risco de novas pandemias aumenta muito, e essa percepção ficou muito clara. Agora já era uma coisa conhecida da ciência, mas agora é um risco que toda a população se deu conta. Pois é, o senhor, eu estava acompanhando algumas das falas do senhor, análises iniciais sobre a pandemia, né, e seus efeitos. O senhor chegou a falar, se não me engano, numa entrevista ao Estadão, que a gente correria o risco de ter novas pandemias em questão de intervalos de meses, assim, com essa destruição do meio ambiente. O senhor, depois de passado esse tempo de pandemia, enfim, o senhor ainda acha que o risco é tão alto assim, da gente, com o avanço da destruição do meio ambiente, principalmente como o senhor citou das florestas tropicais, esse risco se dá nessa medida? Esse risco se dá nessa medida. Tem acontecido uma série de vírus que eles atingem humanos. Esse número tem aumentado muito. Não se tornam pandemias, alguns se tornam epidemias localizadas, alguns se tornam não chegam nem a um caráter epidêmico, mas esse caminho do vírus passar para o ser humano devido à perturbação dos ecossistemas tem acontecido muito mais frequentemente nos últimos 20 anos do que no século passado. E, doutor, agora, a partir desse cenário, como o senhor vê o futuro, né? Eu gostaria de saber, assim, na opinião do senhor, quais as principais tendências, talvez 3 principais tendências ou cenários que podem vir a se desdobrar ou que parecem ser mais próximos de acontecer em relação à condução das questões relativas ao meio ambiente, à preservação ou destruição ou exploração, destruição do meio ambiente, num futuro pós-pandemia, né? Dadas essas constatações que o senhor sublinhava na primeira resposta, né? Um olhar um pouco diferente, né, sobre os impactos das emissões dos gases de efeito estufa e da deterioração das florestas, do meio ambiente de maneira geral. Quais então as principais tendências, cenários o senhor enxerga se desdobrando a partir desse momento, ou se é que ele virá, né, de um mundo pós-pandêmico no médio e longo prazo? Olha, vai depender muito da resposta na questão da preservação ambiental. Se houver a continuidade da destruição das florestas, do tráfico de animais selvagens, que é um elemento importantíssimo na pandemia, muito provavelmente o coronavírus 2 também foi
aquele caminho que saiu do um vírus que vivia naturalmente em morcegos e ele foi ou ele passou para algum outro animal que vende naqueles mercados de carne, e ele adquiriu uma característica que migrou para os humanos e se transformou num vírus muito transmissível entre humanos, né? E então se nós não colocarmos um freio realmente na destruição das florestas tropicais e também nesse tráfico de animais selvagens que tem muitos vírus, nós vamos certamente ter que enfrentar muitas novas pandemias. Lógico que o sistema de saúde global agora já está se preparando muito mais para buscar evitar que um novo vírus se torne pandêmico, né? Então, o sistema de saúde global começa agora a tentar criar, inclusive, remédios que possam tratar pessoas infectadas por um novo vírus e de modo rápido, de modo que aquilo não se transmita em nível global. Então, essa é uma resposta que o sistema de saúde, o sistema de ciência médica está tentando também, porque não há clareza que vai haver um controle nos desmatamentos e no tráfico de animais selvagens. Então, essa é um caminho que está ocorrendo. Um outro caminho é uma ação muito mais efetiva do comércio de animais selvagens, né? Quer dizer, muitos dos vírus surgiram através desse mecanismo, animais selvagens, o tráfico de animais selvagens, e alguns vírus também foram transmitidos por animais domésticos, né? Suínos, aves. Então, esses são grandes desafios, como impedir que haja uma propagação de um vírus através desses animais. E a terceira rota é realmente zerar o desmatamento das florestas tropicais. E não só isso, como buscar restaurar uma grande parte das áreas desmatadas, de modo a restabelecer esse equilíbrio e manter os vírus lá dentro de um equilíbrio natural, em que eles não criem as mutações que acabam passando de hospedeiros. Vírus vai para um hospedeiro, para um animal, e depois passa para um humano. Esses são os três grandes desafios que nós temos. Uhum. E ainda nisso, como o senhor vê o movimento, porque também acompanhando algumas falas do senhor sobre isso, o senhor pontuava, né, uma mudança de postura na Europa, na China, isso acho que comentário do início da pandemia ainda, nas políticas ambientais, né, um investimento, uma visão de que é lucrativo investir nesse tipo de tecnologia limpa, porque é uma tendência de consumo maior também. Já os Estados Unidos vinha no sentido oposto, uma política que parece mudar um pouco com a troca no governo por lá. Como é que o senhor vê isso, a postura das grandes potências em relação a energias limpas, enfim, modos de produção mais limpos e que confluam para essa meta de neutralização da emissão de gases? Não há dúvida que os últimos meses eles foram talvez o período mais transformador na percepção pública e percepção e também nas promessas políticas. Em primeiro lugar, porque
pela mudança radical de postura do governo americano. Isso representou um alento muito grande de se buscar políticas de redução das emissões, e também esses extremos climáticos que vêm acontecendo já há muitos anos, mas de repente acontecem as inundações na Alemanha, Bélgica, na China, as ondas de calor, extremos de calor que nunca tinham acontecido, por exemplo, no Canadá, e também, de novo, na Califórnia, e os incêndios florestais em várias partes do planeta. Quer dizer, de repente, nesses últimos meses, ficou muito claro o que a ciência vem dizendo há muitas décadas dos riscos das mudanças climáticas, né? Então, os países, pelo menos, praticamente todos os países colocaram mais rigor, mais, vamos dizer assim, mais ênfase em políticas públicas, em envolvimento do setor privado, em envolvimento da sociedade, a redução das emissões. Então, praticamente todos os países do mundo, ou pelo menos a maior parte, cerca de 70% das emissões globais, os países colocaram compromissos de reduzir as emissões, zerar as emissões líquidas até 2050, inclusive o Brasil. Então, esse é o maior desafio que a gente pode imaginar na história da humanidade, porque nós estamos, como eu falei no começo da entrevista, vendo um aumento das emissões pós-Covid. E, de repente, agora nós colocamos metas, por exemplo, os Estados Unidos vão zerar as emissões de geração de energia até 2035. Os Estados Unidos é o segundo maior emissor de gás de efeito de estufa do planeta. A China começa a dizer que vai também parar de gerar novas emissões das suas termoelétricas a carvão, vai diminuir o uso do carvão. Até o Brasil tem uma boa notícia: o BNDES não mais financiará termoelétricas a carvão ou exploração mineral do carvão. Isso aqui no Brasil talvez tenha sido a única política realmente pública na direção de redução das emissões. Então, nós estamos vendo todos os países se comprometendo, agora na COP26 da Convenção Climática em Glasgow, na Escócia, os países têm que apresentar metas mais ambiciosas. O Brasil anunciou em 22 de abril, na cúpula climática lá, organizada pelo presidente Joe Biden, que zeraria suas emissões até 2050, mas as emissões do Brasil aumentaram. O Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo onde houve um aumento das emissões em 2020, o ano da Covid, por mais que tenha também havido uma redução das emissões de queima de combustíveis fósseis no transporte, porque também houve, nos meses de março, abril e maio, uma redução considerável do transporte e das emissões do transporte dos veículos, mas o Brasil houve um grande aumento do desmatamento da Amazônia e as emissões do Brasil em 2020 foram maiores que 2019 e 2021 os desmatamentos da Amazônia continuam altos, serão até um pouco maiores, os dados estão indicando que poderão ser até maiores que 2020 e também a economia retomou, não ainda a normalidade, mas o transporte, a queima de combustíveis fósseis no transporte público voltou aos níveis de 2019. Portanto, as emissões do Brasil em 2021 quase certamente serão maiores, bem maiores do que 2020. Então, vamos dizer assim,
o desafio realmente para chegarmos a 2050 com emissões líquidas zero, nós precisaríamos praticamente reduzir a 50% as emissões até 2030. Então, nesse sentido, o Brasil não sinalizou ainda esse caminho. Ele só houve uma promessa política do presidente de zerar os desmatamentos até 2030, mas em 2021 os desmatamentos continuam altos e provavelmente as emissões pelo desmatamento e degradação florestal e incêndios serão maiores em 2021 do que 2020. Então, nosso desafio é muito grande, realmente. Zerar o desmatamento é o nosso maior desafio. Rapidamente transformar a agricultura, o setor agrícola, num setor de baixas emissões. A Embrapa já fez estudos que mostravam que poderia até haver um setor agrícola com emissões líquidas zero, quer dizer, você ter uma chamada agricultura regenerativa com uma combinação de reflorestamento com práticas agrícolas intensivas e mais sustentáveis, um aumento na pecuária, um aumento da quantidade de carbono no solo, nas pastagens, que compensaria as emissões de metano do gado. Então, estudos científicos já foram feitos e mostraram caminhos nessa direção. E também o Brasil, lógico, tem um enorme potencial de zerar as suas emissões do setor de energia. Temos energia eólica, energia solar, mas também estamos bem atrasados. Por exemplo, a eletrificação da frota de veículos aqui no Brasil, nós somos um dos mais atrasados do mundo. Pois é, eu queria ainda ficar nesse tema das políticas públicas no Brasil. O senhor citou algumas. Pediria que o senhor se debruçasse um pouco mais sobre isso, né? Já que o Brasil sempre foi tido como, pelo menos até um tempo atrás, como vanguarda no debate sobre preservação do meio ambiente, redução de emissão de gases, né? Mas mais recentemente, como o senhor mesmo pontuava, teve um recuo nessa posição e agora, nesse ano, manifestou que pretende, enfim, dar um passo adiante para colaborar nesse esforço global. Que políticas, além dessas que o senhor já citou, que políticas públicas o senhor considera relevantes, que deveriam, desde já, ser desenhadas ou redesenhadas para reverter ou tentar reduzir os problemas que a gente vive nesse momento aqui no país? Bom, em primeiro lugar, a maior parte das emissões do Brasil vem do desmatamento, principalmente da Amazônia, mas também do Cerrado. Então, nós teríamos realmente que desenvolver políticas públicas que zerasse o desmatamento. Não é necessário expansão da fronteira agrícola. Nós temos um gado lá na Amazônia com baixíssima produtividade. Nós temos alguns produtos agrícolas com boa, média e até alta produtividade, mas muitos produtos agrícolas têm baixa produtividade. Então, nós temos que reduzir a área. São 2,9 milhões de quilômetros quadrados que nós utilizamos para a pecuária, para a agricultura e para a silvicultura. Então, o Brasil teria que ter políticas de redução dessas áreas com aumento da produção. Então, com tecnologias mais avançadas. Na Amazônia, nós teríamos que desenvolver uma nova bioeconomia, que nós chamamos de bioeconomia de floresta em pé. Quer dizer, o potencial dessa bioeconomia é muito grande. Utilizar os produtos da floresta para gerar novos produtos e mantendo a floresta. Quer dizer, áreas degradadas poderiam se tornar sistemas agroflorestais com inúmeros. A Amazônia tem dezenas, centenas de produtos que poderiam atingir mercados nacionais e o mercado nacional dos países amazônicos e também, principalmente, os mercados internacionais. Nós temos o bom exemplo do açaí, que já se tornou um produto de consumo mundial. E
Então, essas são as políticas principais para o Brasil diminuir as suas emissões. Nós não temos que expandir mais a área de agricultura e pecuária. Nós temos que reduzir essa área com uma agricultura e uma pecuária muito mais eficiente e restaurar uma grande área, restaurar a floresta amazônica em grandes áreas, restaurar o cerrado, a Mata Atlântica. Então, esse deve ser a política principal do Brasil nos setores que mais emitem gases de efeito estufa, que são o desmatamento e o setor agrícola. Perfeito. Só para encerrar, então, doutor, ainda pegando esse mote da preservação das matas no Brasil, o senhor falava, e, enfim, eu lendo um pouco sobre a questão, enfim, acho que é notório, né, o impacto do aumento da temperatura média no planeta na faixa agricultável no país, né, com uma possível mudança nos regimes de chuvas e tal, haveria um problema na produção em algumas faixas aqui no Brasil, né, em alguns cenários. Como é possível conciliar, pensando que talvez a gente não consiga atingir essas metas, né, de zerar a emissão, reverter, enfim, o quadro? O Brasil ainda é viável? Essas políticas, elas de alguma maneira contribuem para contornar esse problema? Como é que o senhor vê esse cenário? É lógico que o setor agrícola e buscar a adaptação das várias culturas agrícolas para cenários de temperaturas mais altas, extremos climáticos, por exemplo, de secas mais frequentes. Então, isso já está acontecendo, globalmente falando, já está acontecendo no Brasil também. Então, há necessidade de buscar aí o desenvolvimento de variedades de culturas agrícolas que sejam mais adaptadas a essas mudanças climáticas que já ocorrem. E mesmo que nós atinjamos os objetivos do Acordo de Paris de 1,5 graus, que é isso que todos desejamos, esse padrão, quer dizer, com 1,1 grau de aumento da temperatura global que nós atingimos até o momento, a gente já está vendo essas mudanças dos extremos, ondas de calor, secas, chuvas super intensas, inundações. Então, nós já temos que nos adaptar a essas mudanças e até as mudanças que se tornarão mais intensas se nós atingirmos 1,5 graus. Então, esse é um aspecto muito importante. Se nós perdermos o controle e não ficarmos em 1,5 graus, e, por exemplo, no final do século, a temperatura chegar a 3 graus de aumento ou mais, aí boa parte da região agrícola do Brasil ela não se tornará mais agriculturável, né? O Cerrado, a Amazônia vai se tornar muito quente, né? Com ondas de calor e já será um lugar de baixa produtividade agrícola, porque nós já somos um país tropical, então já estamos assim, perto de um limiar da maioria dessas culturas agrícolas que não são de climas quentes, soja, milho, trigo, não são culturas de climas muito quentes. Então, se nós ficarmos em 1,5 grau, é possível sim manter a produção agrícola dessas culturas, mas buscando variedades mais adaptadas a ondas de calor, a extremos de seca. Então, esse é o caminho. O mais importante é não passarmos de 1,5 grau. Se passarmos muito de 1,5 grau, boa parte da região agrícola do Brasil, principalmente Amazônia e Cerrado, praticamente perderão a capacidade de serem produtoras destes produtos agrícolas e também cairá muito a produtividade
da pecuária, né, com temperaturas muito altas. Perfeito, doutor Carlos Nobre, quero agradecer muito ao senhor pela disponibilidade aqui para falar com a gente para essa série da FIPEA. Doutor, muitíssimo obrigado, viu? A nós de que. Até logo, então.